Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E entenda a origem de uma cidade do interior do Brasil nesse Nerdologia sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos. Na década de 1860, a Guerra Civil dos Estados Unidos foi o conflito mais sangrento travado no continente americano em 400 anos, com repercussões mundiais, impactos no Brasil, no abolicionismo da escravidão e também com diversas inovações tecnológicas e militares. Em meados do século XIX, os Estados Unidos enfrentavam diversas crises políticas, frutos de contradições causadas pela rápida expansão territorial e econômica do país. A principal questão era o fato de que a escravidão era regra em metade dos Estados Unidos. No norte, a escravidão já havia sido abolida e a economia era centrada na mão de obra livre em pequenas propriedades rurais e crescente urbanização. No sul, a escravidão de pessoas negras era regra, com alguns estados com mais pessoas escravizadas do que livres, e a economia era baseada em grandes propriedades rurais cuja produção era, na maior parte, exportada. Esses dois modelos em um mesmo país causavam diferenças culturais e um desequilíbrio entre o poder econômico, concentrado no norte, e o poder político, com o sul com maior representatividade. Com a expansão para o oeste e a guerra com o México, tornou-se necessário lidar em como esses novos territórios seriam formados, com os nortistas querendo impedir a expansão da escravidão, apoiados pelos abolicionistas. Nesse contexto que chega-se ao Acordo de 1850, um conjunto de 5 leis diferentes que organizava fronteiras e tentava delimitar a escravidão. Principalmente a determinação de que pessoas escravizadas que fugissem para estados livres deveriam ser retornadas aos escravizadores e que os novos territórios decidiriam autonomamente se seriam estados livres ou com escravidão. Durante o mandato de 2 presidentes, a crise apenas piorou, e um marco é o ano de 1854. Até aquele período, a política dos Estados Unidos era dominada por 2 partidos. O Democrata, que naquele período era um partido conservador, que era contra, por exemplo, um governo federal forte ou a existência de um banco central. E o Partido Whig, liberal, que defendia um governo federal mais centrado no Congresso e mais forte, e também mais ativo na economia do país. A questão da escravidão rachou o Partido Whig, e sua ala mais radical, contra a expansão do escravismo e pró-imigração, formou um novo partido, o Republicano. Outro marco de 1854 é o início do Kansas Sangrento. O território do Kansas seria transformado em estado e, por isso, sua população definiria se ele seria escravista ou livre. Milícias de fazendeiros sulistas pró-escravidão começaram a invadir o território para expulsar pequenos fazendeiros, que, por sua vez, formaram milícias com apoio de abolicionistas do norte. Após 5 anos e dezenas de mortos, o estado foi definido como livre. Outros eventos nos anos seguintes contribuem para a radicalização do debate sobre a escravidão nos Estados Unidos, como o caso Dred Scott, um choque entre o Congresso e a Suprema Corte, que declarou que pessoas negras não possuíam direitos e não eram cidadãos, e o ataque do abolicionista John Brown em Harper's Ferry, em que ele tenta fomentar uma rebelião de escravizados, fracassando. Ele foi preso e executado 3 dias depois, e o episódio fomentou a criação de milícias pelos fazendeiros sulistas. O Partido Republicano tinha seus melhores resultados no norte e na Califórnia. No sul, o repúdio ao partido era tamanho que, nas eleições presidenciais de novembro de 1860, o candidato do partido sequer estava nas urnas de 10 estados, pela falta de delegados partidários. O candidato era Abraham Lincoln, e ele venceu as eleições com 39,8% dos votos. Sua vitória não foi reconhecida pelos estados do Sul, que acusavam Lincoln de ser um abolicionista. Em sua campanha eleitoral, na verdade, ele se comprometeu apenas a deter a expansão da escravidão. De qualquer maneira, o resultado eleitoral provocou a secessão de 7 estados escravistas do Sul, que formaram os Estados Confederados da América, alegando pontos como a autoridade dos estados para se separar ou a moralidade da escravidão. A separação não foi aceita pelo governo federal, nem pelo novo presidente. Em 13 de abril de 1861, começa o conflito. Tropas da milícia da Carolina do Sul exigem que os soldados federais do Fort Sumter se retirem, pois são de uma potência estrangeira.
A guarnição se recusa e a milícia bombardeia e toma o forte. Com a agressão, o governo Lincoln decide convocar tropas para evitar a divisão do país, e essa decisão é respondida com mais 4 estados declarando secessão e integrando a Confederação. Outros 4 estados escravistas continuaram na União, e a guerra foi marcada por um grande desequilíbrio entre Norte e Sul. O Norte tinha mais habitantes, mais fábricas e mais estrutura. Ao mesmo tempo, o Sul tinha forças militares mais preparadas, com um sistema de milícias e a maior parte dos oficiais formados, enquanto o Norte dependia do Exército Federal que, em tempos de paz, era de tamanho reduzido. Para evitar que o Norte atingisse seu potencial militar, o Sul tentou uma vitória rápida, realizando primeiro uma ofensiva e depois tentando atrair o Exército do Norte para emboscadas dentro do seu território. Principalmente, os confederados desejavam uma vitória militar significativa que pudesse contribuir para o reconhecimento internacional do que eles viam como seu novo país. A guerra foi dividida em 3 teatros de operações. O leste, incluindo o entorno da capital Washington, o oeste, no Texas e no rio Mississippi, e no mar, com os confederados tentando furar o bloqueio da União, que tinha uma marinha maior. A escravidão se tornou também um aspecto importante do conflito, e, em setembro de 1862, Lincoln fez uma proclamação que libertou todos os escravizados dos estados rebeldes. Isso fez com que as potências estrangeiras, mesmo fornecendo um pequeno apoio bélico clandestino aos confederados, evitassem reconhecer a confederação, o que seria visto como um gesto de apoio à escravidão. Os confederados também boicotaram a sua produção de algodão, acreditando que isso pressionaria os europeus a intervir no conflito, mas essa política também fracassou. O momento decisivo da guerra é em julho de 1863. Nos mares, a Confederação estava sob total bloqueio. Na frente oeste, a fortaleza confederada de Vicksburg se rendeu após meses de campanha, garantindo o domínio da União no rio Mississippi. No leste, a maior ofensiva confederada, liderada por Robert E. Lee, foi derrotada na Batalha de Gettysburg, que durou 3 dias e custou o principal exército confederado. O conflito ainda se arrastou por quase 2 anos, com a total derrota dos confederados após diversas ofensivas federais. O conflito custou cerca de 750 mil mortos militares, além de civis. Cerca de 30% de toda a população masculina do Sul morreu. O alto número de baixas é explicado pelo fato da Guerra Civil dos Estados Unidos ter sido uma das primeiras guerras industriais, com novas e melhores armas que causavam um grande impacto em táticas ainda antiquadas. Foi também o primeiro conflito entre navios couraçados de aço e o primeiro uso de submarinos. Ao fim da guerra, Lincoln foi assassinado por um traidor sulista que não aceitava a derrota, um dos primeiros sinais da ideologia da causa perdida, que ainda engaja movimentos racistas nos Estados Unidos. O Sul foi ocupado militarmente e sua reconstrução beneficiou a indústria dos Estados Unidos. A escravidão foi abolida e os laços comerciais com a Europa diminuíram. Embora tenha sido o início da emancipação da população negra nos Estados Unidos, ela enfrentou diversos reveses, alguns que já vimos por aqui. O Brasil tornou-se o último grande país americano a ainda escravizar pessoas e recebeu refugiados sulistas da guerra. E lembro que esse vídeo é um recorte, e claro que, infelizmente, muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre Dock Street, o assassino de Ângela Diniz, comentaram que Gabriele, a turista alemã presente no último dia de vida de Ângela Diniz, desapareceu apenas algumas semanas depois do assassinato, sendo vista pela última vez em um rochedo da região. Também comentaram que o advogado de Dock Street, Evandro Lins e Silva, havia sido ministro do Supremo Tribunal Federal, cassado pelo AI-5, e que ele teve grande influência no julgamento. Finalmente, corrigiram que a foto que está legendada como de Adelita Scarpa, na verdade era uma foto de Aida Curi. Pedimos desculpas pelo erro. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o nosso canal para conhecer mais sobre guerras civis e até a próxima!